Olá, herdeiros do Reino de Deus, filhos do Altíssimo, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, porque eu estou bem. E nós seguimos nas parábolas. Hoje eu vou trazer a parábola. Ontem nós lemos a parábola do semeador e nós falamos das 4 tipos de terra, né? Porque quando fala aqui caminho, semear, está falando no coração, tá? Então o coração simboliza a terra, que é onde germina, onde brota, né? Onde tudo que planta nasce. Assim a terra, assim como é o nosso coração, tá? Então, nós falamos sobre a terra maleável, a terra rasa, né, que não tem profundidade, sobre a terra pedregosa, nós falamos sobre a terra com ervas daninhas, com espinhos, e nós falamos sobre a boa terra. Então, 4 tipos de terra. E o que eu quero dizer para você hoje? Que você seja essa boa terra. Eu declaro na sua vida isso, em nome de Jesus. Porque uma boa terra é aquela terra que se permite ser escavada, é uma terra que permite ser tratada, é uma terra que permite receber nutrientes, é uma terra que está ali, receptiva ao sol, receptiva à chuva. Ela é uma terra que, cada vez que move ela, mais ela fica mais forte para produzir. Então, que você seja essa terra no dia de hoje. E é o que eu desejo também para o meu coração, sempre. Então, hoje eu quero trazer para vocês a parábola das ervas daninhas. Porque as parábolas, gente, para que servem as parábolas? Como eu já disse na primeira, as parábolas servem para trazer a realidade, trazer a linguagem do reino. As parábolas servem para falar com os filhos, com os reinantes. Não é com todo mundo. Não é todo mundo que entende parábola, não é todo mundo que entende, discerne e crê em seu coração, tá? E, a partir disso, frutifica, multiplica e dá fruto 100, 60 vezes mais, né? Então, hoje eu vou ler a parábola das ervas daninhas na minha Bíblia, King James, e acompanha a leitura aí, e eu vou ler também o que Jesus, logo ele traduziu o que era, tá? Sobre como que interpretaria essa parábola. Ok, vamos lá. A parábola das ervas daninhas. Apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormia, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa, presta atenção nisso aqui, olha. Mas quando o caule cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Que interessante. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o colhamos, né? Arrancamos o joio? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, juntos, e amarrai-o em fardos para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Ai, glória a Deus. Então, o que acontece? Quando aqui fala que o ceifeiro quis arrancar esse joio, por quê? Porque, de fato, o joio, ele não produz. Não produz. É como, vamos imaginar aí, é como se fosse o arroz, né? Produz aqueles cachos, igual o trigo. Na verdade, o trigo produz cachos, né? Mas o joio não. Só que, qual é a questão da coisa? Todo mundo vê o que é o joio. Dá pra ver quando nasce na plantação. O que não dá é pra arrancar. Por quê? Olha, gente, que doideira. Que doideira. Não dá pra arrancar por quê? Porque ele cresce entrelaçado no trigo. Eu sei disso porque aqui fala na explicação. Ele cresce entrelaçado no trigo. Então, não tem como arrancar, porque se arrancar, ele cresce entrelaçado na raiz. Se arrancar, arranca o trigo junto. Então, o que acontece? Aqui, o dono fala assim, não, deixa que cresça. Por quê? Quando for na época da colheita, gente, a raiz, ai, que forte, que doido. A raiz, o caule, não importa, sabe por quê? Porque é o seguinte, tanto o joio como o trigo se alimenta da terra, se nutre. Tanto o joio como o trigo se alimenta de tudo aquilo que Deus fez. Tanto o joio como o trigo. Se alimenta desse sol, da natureza, de tudo, de tudo. Eles se alimentam. E o que acontece? Eles se alimentam, então eles ganham a mesma nutrição que eu e você. Fisicamente, visivelmente falando,
Mas o que acontece? Eles não têm frutos. O joio não tem fruto. Ele não devolve. Ele não tem capacidade de multiplicação. O joio não tem capacidade de multiplicação. Por quê? Porque o joio é como se ele crescesse entrelaçado ao trigo. É como se ele quisesse dizer assim... como que eu posso explicar pra vocês? É como se ele quisesse dizer assim... gente, querer parecer, entende? Sabe isso eu vou trazer já. É uma pessoa, vamos supor, é uma pessoa querendo mostrar aquilo que não é de fato. Por quê? Ela fala que é, ela às vezes na frente dos outros ela força que é, mas na essência ela não é. No cotidiano, na vida, no íntimo, na intimidade do seu lar, na sua casa, ela não é. Na sua família, ela não é. Por quê? Ela vai expressar o que ela é de verdade, é na intimidade. Não é no mundo lá fora. Não é lá para as pessoas. Ela vai mostrar se realmente ela é um trigo, se ela produzir frutos. Mas que fruto? Frutos de justiça. Frutos do reino. Porque vocês prestem atenção aqui na tradução. Aí, a parábola das ervas daninhas explicada. Então, Jesus despedindo a multidão, porque Jesus falava, gente, parábolas para multidão, só que parábolas só entrava e era interpretada pelos reinantes, pelos verdadeiros discípulos, porque discípulo é aquele que quer ouvir, aquele que quer aprender, aquele que quer deixar o velho para sempre aprender o novo, aquele que tá nos pés do mestre ali, cada vez mais com sede, cada vez mais para aprender. Então, os discípulos, a multidão ia e pronto, achava bonito que Deus falava, ficava impressionada ali, se emocionavam, mas iam para casa e se esqueciam. Já os discípulos não, os discípulos caminhavam com Cristo, viviam com ele, entende? Eles recebiam instruções do mestre o tempo todo. Então, querer estar aos pés de Cristo, né? Querer mais conhecimento. Então, Jesus despediu a multidão, entrou na casa e vieram até ele, os seus discípulos. Que discípulos é assim, gente? Dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Explica-nos. E ele respondendo, disse-lhe, olha que lindo. A interpretação da parábola só vem para discípulo. Só vem para verdadeiros sacerdotes, verdadeiros reinantes, que querem de fato dominar e multiplicar nessa terra. Porque o que aconteceu com os discípulos, que eles foram nessa terra, né? Não é à toa que eu e você recebemos o evangelho, foi por causa da coragem e ousadia desses discípulos. E ele explicou dizendo, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. Mas o joio são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo, Satanás. A colheita é o fim do mundo. Sim, porque esse mundo tem uma data limite para acabar. Já está marcado pelo Pai, né? A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. O que acontece, gente? Às vezes, às vezes, como já passou muitas vezes na minha cabeça, tipo assim, a gente fala, nossa, aquela pessoa faz tanta coisa feia, tanta coisa ruim, e ela cresce, sabe? Ela se desenvolve, ela tem coisas, ela consegue, parece que para ela as coisas são tudo fáceis. Sabe? Você fala, e eu que faço tudo certo, que procuro fazer as coisas certas. Não acontece. Sabe que, às vezes, nos seus olhos, aos seus olhos físicos, com seus olhos de crenças limitantes, como nós fomos moldados nesse mundo caído, pode acontecer que eu e você olhamos para essas situações e a gente desanima muitas das vezes. Por quê? Porque a gente se compara. A gente tenta se comparar com o joio. Por quê? Porque, gente, é visível as obras. É visível você saber quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Nós sabemos quais são as obras da carne. São as concupiscências da carne. Mas as obras do Espírito são diferentes.
Tem na Bíblia as obras da carne e as obras do Espírito, né? Então, às vezes a gente quer desanimar no caminho, às vezes você quer se desanimar. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele vai conhecer, presta atenção, Ele vai conhecer os seus filhos, Ele vai conhecer quem são o trigo. É na hora da colheita. Deixa que cresça junto, ou seja, nós estamos vivendo junto com o joio o tempo todo, nós vemos isso no mundo. Nós vemos isso acontecer o tempo todo. Inclusive, eu e você já fomos visitados por pessoas, seres, que praticam as obras da iniquidade, as obras da carne, que são filhos do perverso, que são filhos da desobediência, que estão na perversidade. Filhos do perverso. Deixa de se tornar filho de Deus para ser filho do perverso. E nós, muitas das vezes, nós fomos machucados por essas pessoas, por esse, sabe, por esses filhos do perverso. Mas o que acontece? Não se preocupa. Por quê? Porque o que importa, presta atenção, o que importa não é o que as pessoas ou o que o mundo fez com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Sim, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Ele não disse só as coisas boas, ele disse as coisas más. Então, o sentido do joio crescer entrelaçado ali com o trigo me dá a entender de que uma árvore, ela só leva a pedrada se ela estiver produzindo fruto. Uma pessoa só é perseguida se ela estiver produzindo fruto. Então, se a árvore não produz fruto, ela não vai levar pedrada nenhuma. Ela não vai sofrer perseguição nenhuma. Então, o que a palavra diz? Que todas as coisas cooperam para o bem. Então, é você se revestir dessa verdade. Eu e você nos revestirmos dessa verdade. De que, mesmo tudo aquilo que você já passou, que você já foi perseguida, que você sofreu, que você passou na sua vida, entende? De coisas ruins. Você deve simplesmente descansar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai conhecer os seus frutos. Ele vai conhecer os seus frutos através da qualidade dos seus frutos. Porque sim, não existe uma árvore boa dar fruto ruim e nem uma árvore ruim dar fruto bom. Então, que no dia de hoje nós sejamos corações maleáveis, corações boa terra. Fran, mas aconteceu tantas coisas comigo, aconteceram tantas perseguições, abusos. Eu já passei por isso, já passei por aquilo. Eu não consigo perdoar aquela pessoa que fez aquilo pra mim. Eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo esquecer aquele mal que fizeram pra mim. Eu não consigo. Eu não consigo ter paz, eu não consigo. Isso tá me trazendo ansiedade, isso tá me trazendo a depressão. Eu tô vivendo no passado e no futuro, menos no tempo presente. Sim, porque ansiedade é excesso do futuro e depressão é excesso do passado. Só tem um lugar que Deus quer que você esteja, é no tempo presente. Você só consegue multiplicar, dominar sobre todas as coisas se você estiver no tempo presente. Se você estiver com a sua consciência presente. Você não consegue fazer isso dispersada por ambos os lados, olhando para a esquerda ou para a direita. Você não consegue. Por quê? Porque você não vai seguir, você não vai ter um caminho, você não vai ter um direcionamento. A Bíblia diz que nós não devemos olhar nem para a esquerda nem para a direita. Porque se nós olharmos para a esquerda ou para a direita, nós seremos consumidos, nós seremos atingidos. Por quem? Pelo devorador deste mundo, pelo sistema, pela mentira. Entende? Então, quando você diz pra mim assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar, eu não consigo. Na realidade, não é que você não consegue nada disso. Você não consegue dormir, você não consegue ter paz, tem que tomar remédio por todas as coisas que você passou, por todos os abusos, por todos os, sabe, níveis de controle que você passou. E aí você fala pra mim assim, eu não consigo. Na realidade, não é que você não consegue, você não quer. Você segue se alimentando. Você segue deixando esse joio que está entrelaçado na sua raiz te dominar, te sufocar. Porque se você ficar olhando para isso, você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai produzir. Você vai ser
você vai morrer sufocada, você vai ficar aí nesse lugar. Entende? Você precisa ser como o trigo, porque ele sabe que ele é o trigo. O trigo sabe que ele é o trigo. E ele sabe que ele produz trigo. Então, independente do joio, tô falando no modo físico, literalmente. Independente do joio crescer no meio do trigo, o trigo não liga, ele cresce. Ele produz 100 por 1. Por quê? Porque no final disso tudo, ele vai ser colhido depois. Somente os frutos, raiz, essas coisas, tudo vai ser seca, vai ser jogada no fogo. Vai, inclusive, vai o joio junto. Tá vendo como não importa nada disso que você passa? Não importa. Isso vai ser... Não vai contar pro seu vocabulário. Pro seu currículo, desculpa. Não vai contar. O que vai contar é o que você tá fazendo, o que você fez com isso tudo que você passou. E pode ser que você passou por coisas, entendeu? Por coisas grandíssimas. Mas você não consegue soltar porque você não quer. Você não quer. Porque ainda isso é como se isso ainda servisse de alimento pra você. É como se tudo isso que aconteceu ainda te fizesse sentir viva. Vai parecer um pouco estranho, sabe? Mas nós, muitas das vezes, nos apegamos em coisas, em pessoas, em situações, em doenças, que muitas das vezes, por nós estarmos ali alimentando aquela doença, aquela situação, coisas, a gente se sente pertencente. Muitas das vezes a gente se sente existente. É porque eu existo. Então, tem pessoas que passam por, né, tem enfermidades, essas coisas, doença, e tá reclamando o tempo todo. E é como se elas, sabe assim, como se você quisesse ficar chamando a atenção, sabe? Pra ser percebida. Então você acaba se apegando naquela enfermidade, se apegando naquela situação. Por quê? Porque isso gera em mim comiseração, sabe? Gera em mim uma procrastinação. Gera em mim uma dependência desse sentimento. Gera em mim um apego. Entende? Então você consegue compreender que se você quer, você deixa. Na realidade, a primeira coisa que nós temos que fazer para conseguir é decidir. Primeira coisa, eu identifico. Eu identifico que essa situação acontece na minha vida. Eu identifico que isso tá me paralisando. Isso tá tirando de mim o direito de realizar e cumprir o propósito que eu tenho nessa terra. Então, a primeira coisa é ter a consciência. A segunda coisa é identificar quais são essas coisas. A terceira coisa é decidir. Mas eu decido. Decido o quê? Eu decido perdoar. Eu decido deixar isso daqui. Eu decido não ser mais dependente disso daqui. Porque eu identifiquei que eu estava colocando meu coração nisso daqui. Eu identifico que eu estou me alimentando de suplemento das obras, da mentira, do maligno. Eu identifiquei agora que eu estava me alimentando, que eu estava deixando a mentira do maligno tomar conta de mim. Sim, porque tem muitas pessoas que passam por abuso, passam por muitas coisas, só que elas se culpam. Elas carregam a culpa, ou até mesmo foram maltratadas por pessoas que carregam a culpa. Passa por situações e se sente culpadas o tempo todo. O que Satanás quer, o príncipe desse mundo, o inimigo de Jesus, de Deus, ele quer que eu e você acreditamos. Esse sistema maligno que existe de manipulação, sabe, nessa terra, quer que eu e você acredite que nós não somos nada. Quer que você e eu acredite que nós não conseguimos. Ele quer que você acredite que você depende de, sabe, pessoas que dependem de droga, de bebida, de pornografia. Ele quer que você acredite nisso, que você depende disso, que sem isso você não consegue viver. Isso é a mentira, é a concupiscência da carne. É a ilusão do sistema. É onde diz em Eclesiastes que tudo debaixo desse sol é ilusão. Por quê? Porque é ilusão. Só existe uma verdade. Só existe uma verdade. Só existe um Deus. Um rei do universo. Só existe um Deus. Só existe um rei. E fora dele não há outro. Não há outro. Tá em Isaías, escrito no livro de Isaías. Não há outro. Não há outro Deus. Não há outro. Não há outra força. Não existe. E talvez isso aqui vai te libertar. Pra você entender. Porque isso é muito forte. Quando você
passa a alimentar essa mentira dentro de você. E aí você começa a ruminar no seu coração, se alimentar desse sentimento e fica se alimentando. Fica crescendo essa frequência, esse campo magnético negativo, cada vez mais limitante, cada vez mais pesado no seu corpo emocional. Você alimenta todo o seu corpo, você nutre todo o seu corpo com essa vibração. E aí vai apresentando enfermidades, vai aparecendo as doenças. Por quê? Não, as doenças não são de Deus. Não é que Deus inventou a doença. A doença apareceu quando o maligno veio e plantou o mal lá no campo, colocou o joio. Então, presta atenção, o joio, ele é uma ilusão. Debaixo desse sol, tudo é ilusão. O joio, ele é uma ilusão. O maligno, ele existe. Mas ele também é uma ilusão. As obras, as mentiras, tudo é ilusão. Porque no livro, na Bíblia, diz que não há outro Deus. Além dele, não existe outra força. Porque se eu e você passarmos a acreditar que existe outra força, ficar alimentando essa dependência no que Deus não quer que você alimente, que não é a sua verdadeira verdade, você estará fazendo para si, no seu coração, templo e morada para outros deuses, além dele. Então, no dia de hoje, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa dependência, a sua dependência, total dependência, de quê, Fran? De tudo. A sua total dependência tem que ser em Deus. Tem que ser em Deus. Tem que ser em Deus. Tem que ser naquele que tudo te proveu. Olha para a natureza. Essa natureza, ela é abundante. O ar é abundante. Você é abundante. Entende? O que não dá mais para seguir fazendo é acreditando nas mentiras desse sistema do maligno. Porque ele veio para matar, roubar e destruir tudo. Os seus sonhos, a sua verdade e a sua identidade. Desapega de tudo isso. Solta. Desapega. Desapega. Dá uma impressão, às vezes. Sabe o que me lembra nesse momento? De que quando aquele jovem rico falou a Jesus assim, Jesus, como que eu faço para lhe seguir? Ele falou, é fácil, né? É fácil. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele falou, dá não. Onde que o jovem rico estava com o coração dele? As pessoas acham que era em coisas materiais, somente. Não. O jovem rico estava com o coração dele preso em pessoas. Ele era dependente emocional de situações, pessoas e coisas. E ele pensou, como que eu vou fazer para viver sem essas coisas? Não dá. E outra, eu sou tudo lá. Eles precisam de mim. Entendeu? É dependente e codependente emocional das pessoas. Então, o que segurou o jovem rico foi isso. Então, quando Jesus fala, vende tudo e me segue, é porque é literalmente isso. Fran, mas como que eu faço isso? O que eu disse desde o princípio? Primeiro eu entro em combate comigo mesmo. Eu entro num ringue. É isso aí. Você tem que entrar num ringue. Você tem que se indignar. Você tem que ficar indignado com a sua vida. Eu me indigno. Porque eu quero uma coisa e aquilo não acontece. Coisa boa, gente. Não acontece. Muito pelo contrário. Vem as coisas erradas. Ou então, eu não consigo avançar na minha vida por causa de tudo isso que aconteceu. Eu não consigo soltar, não consigo perdoar. Eu levo pessoas nas minhas costas o tempo todo. Eu sinto que eu tenho que... É como se eu tivesse que fazer o tempo todo. E por mais que eu faça, não é suficiente. Entende? Isso tudo é bagagem. Isso tudo é dependência e codependência em pessoas. Você precisa soltar isso. Mas isso me faz mal. E como? Identifica. Entra no ringue. Entra no ringue. Quem é o meu intercessor nessa conversa? Onde eu vou cair de joelho no meu secreto, no meu quarto. É o que você vai fazer. E eu vou... Quem é que vai interceder por mim? Sim, porque hoje eu e você temos ligação direta com Deus, com o Pai, com o nosso Abba. Não precisa de intermediário nessa terra, não. Só que quem intercede por mim e por você, que está sentado à direita do Pai, é o Filho, é o Messias, é o Salvador, é aquele que veio te mostrar a verdade, o caminho e a vida. É ele que está lá intercedendo por você. É como se você caísse de joelho num tribunal e você falasse assim, eis-me aqui, tô com toda essa bagagem, ansiedade, depressão, não consigo perdoar ninguém, não consigo. Por quê? Eu não consigo. Eu odeio as pessoas, eu não quero ficar perto de pessoas. E aí você vai soltando. Pra quem? Você tá num tribunal. Quem é que vai interceder por você? Jesus. Por que ele vai interceder? Ele é o seu advogado de defesa. Nesse momento ele é o seu advogado de defesa. E o juiz é Deus.
Ah, esse Jesus veio por você, presta atenção. Ah, ele morreu por você. Ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades, doenças, enfermidades, prisões emocionais. Ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei este fardo. Então é ele. Ele morreu, ele carregou os pecados, ele pagou pelos seus pecados. Ou seja, na mão dele tem um cheque em branco. Ele é um advogado que você não precisa pagar para ele. Você entendeu? Ele é um advogado seu de defesa. Você não paga nada. Na realidade, é ele que tá com o cheque em branco na mão. É ele que pagou. Entende? Então é você permitir soltar isso. Muitas das vezes, o que que acontece? A nossa ajuda tá tão perto como a gente imagina, que a gente nem imagina. Sim, gente, porque Deus, ele usa pessoas. Jesus ama a pessoa. Jesus ama relacionamento. É através de pessoas que ele vai te curar. É através de pessoas que ele vai falar com você. Deus, Jesus, ele fala comigo através de pessoas também. Eu ouço Deus através de pessoas. E eu também sou boca de Deus. Entende? Então, o que nós temos que pedir? Pai, me ajuda. Eis-me aqui. Eu reconheço tudo isso e quero deixar todas essas bagagens, todos esses fardos. Não quero mais carregar. Ou seja, você precisa querer. Não fazer como o jovem rico, que por apego emocional, por dependência emocional, não quis. Não quis. Entende? Não quis. Quis acumular tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça destrói e corrói. Mas nós temos que acumular tesouros no céu. No céu, onde nada vai destruir. Muito pelo contrário. Nós receberemos um galardão diante disso. Então, gente, é isso. No dia de hoje, que você apresente ao Senhor, a Deus, ao seu Salvador, um coração de boa terra, um coração maleável. E se ele não for, chega aos pés do Senhor e diz assim: o meu coração, nesse momento, tá duro, porque eu tive que ser dura. Foram duros comigo, Pai. Entende? O meu coração tá pedregoso. O meu coração tá espinhoso. Eu não aguento. Eu tô sendo sufocada. Eu quero sonhar, eu quero fazer, eu quero realizar. Mas as pessoas que estão ao meu redor não me deixam. Eu não consigo sair daqui. Por quê? Porque eu estou apegado nelas. Sou dependente delas. Eu tenho que fazer por elas e elas têm que fazer por mim. Ou seja, eu sou dependente, codependente o tempo todo. Então é abrir o seu coração e falar: Pai, o meu coração tá espinhoso. Tá raso. Eu ouço a sua palavra, eu ouço a mensagem do reino, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não gera em mim transformação, eu não quero. De repente vem um maligno e rouba. De repente já começo a ouvir outras coisas ao meu redor e eu acabo esquecendo daquilo que eu vi. Entende o que eu te digo? E aí me dispersa. Eu não aguento. Fala: Pai, eu não quero mais. Eu quero te seguir. Eu quero ser sua discípula, seu discípulo. A partir de hoje eu quero. O quê? Você quer mesmo? Sim, porque o reino dos céus. Presta atenção. O reino dos céus, ele não é tomado com mansidão, não. Bonzinho, não. Fazendo boazinha. Não, o reino dos céus, ele é tomado à força. O reino dos céus é dos violentos. A Bíblia diz isso, é dos violentos. Ah, mas violento no sentido literal, violento de dar porrada? Não, de se indignar com aquela situação. Eu sou violenta, tanto violenta, que eu não aceito mais ser rejeitada. Eu não aceito mais ser abandonada. Eu não aceito mais as coisas não dar certo na minha vida. Eu não aceito. A partir de hoje, eu serei reinante. Eu vou reinar. Eu vou reinar. Ou seja, se indignar. Porque é a sua verdade, não é uma mentira. Então, ou seja, nada, nem ninguém te tira desse foco. É com sangue, lágrima e gordura. Você tem que investir sangue, lágrima e gordura no reino de Deus. Diferente da graça, porque a graça você não precisa de esforço nenhum. Jesus já pagou. Inclusive, se você crê em Deus, crê em Jesus, que ele é o seu Salvador, já confessou com a sua boca, seu coração já creu, pronto, você tá salvo. Só que para entrar no reino dos céus é diferente. O reino dos céus é outro lugar. O reino dos céus é onde mora o Pai, o Abba e Jesus. É diferente de paraíso. A Bíblia fala de 2 lugares, isso também é um assunto para outro dia. Mas enfim, onde? O que você quer? Eu quero reinar. Inclusive, quero sentar na mesa com meu Pai. Quero ser servida por Ele. Cara, eu imagino como será. Eu fico maluca quando eu começo a imaginar. Imagina o conhecimento que vai sair dali, entendeu? Que nível de conhecimento? Nós não vamos ter ego, esse ego perturbado, esse ego ferido, esse ego danificado. Nós não vamos ter. Entendeu? Nós vamos estar num corpo glorificado. Meu Deus. Não existe nada nesse mundo que pode tirar
Da presença de Deus. Por quê? Porque foi do agrado do Pai dar-nos o reino. Foi do agrado de Deus dar-te o reino. Jesus chegou e ele falou, filhinhos, ei, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O reino! Só que ele também explicou como que será o reino, como que nós acessamos esse reino. E o discípulo pergunta, onde está o reino, Pai? Onde está o reino, Jesus? Ele fala, dentro de vós. O reino está dentro de vós. Buscai o reino primeiro e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse reino está dentro de você. É o que eu estou falando agora, que você precisa acessar. Entrar nesse ringue, nessa escuridão. Vai dar medo, vai dar temor, vai dar pânico, vai dar choradeira, quebradeira. É isso aí que tem que dar. Mas você precisa deixar se permitir. Você precisa deixar se permitir. E é isso, gente, no dia de hoje. Vocês sabem que eu sou terapeuta psicanalista cristã. Dentro disso que eu te falei, se você precisar de direcionamento, porque sozinhos, presta atenção, nós não somos capazes de nos curar. Nós precisamos um dos outros, ok? E quando você se permitir estar nesse ringue, entrar nessa escuridão, Jesus, aquele que intercede por você, ele vai, na realidade já é algo que você está plantando, né? Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Quando você pede a Deus ajuda, quando você pede a ele ajuda, misericórdia, porque eu não quero mais isso, eu preciso de um direcionamento, ele vai enviar pessoas, presta atenção, ele vai enviar pessoas que estão nesse propósito de curar outras vidas. Presta atenção, que você está buscando pessoas que te ajudam e existe um monte de pessoas que estão disponíveis para curar outras pessoas, para ser canais de cura para outras pessoas, que é o meu caso, ok? Então, que no dia de hoje você encontre esse reino que habita dentro de você. E a partir do momento em que você encontrar, limpar, permitir que esse reino seja limpo, de ti fluirás rio de água viva, porque está aí. De ti fluirão rios de águas vivas, que alimentarão e curarão outras vidas. Esse é o seu propósito. Essa é a sua ativação de hoje. Tenha um bom dia, queridos e queridas.